Então, eu já estou com a minha foto aberta e também a imagem da bandeira do Brasil. E a primeira coisa que nós temos que fazer é duplicar a layer da foto do modelo para criarmos um arquivo de displacement para podermos fazer no final um ajuste com base na proporção do rosto, né? O efeito de displace, que é a parte de distorção que nós vamos ver ao final do vídeo, ele vai auxiliar para que a imagem não fique totalmente simétrica, mas sim que ela acompanhe algumas informações do rosto na parte de sombra e iluminação. Então, para nós criarmos esse arquivo de displacement, nós vamos clicar aqui em cima da layer com o botão direito, ou podemos clicar aqui nas 3 linhas horizontais e clicar em Duplicate Layer. E aí aqui vai abrir um painel, né, para essa parte da duplicação da layer, e ele vai me perguntar qual que vai ser o nome dessa layer e se o documento de origem, né, o documento de destino, na verdade, dessa nova layer duplicada, vai ser o mesmo que eu estou utilizando. Como eu preciso de um novo documento, eu vou clicar aqui em cima do nome e clico em New. E ele vai me perguntar qual que é o nome desse documento. E aí eu vou colocar Displacement. Salvei. E agora eu preciso deixar essa imagem preta e branca. Então eu vou clicar aqui na meia-lua, na parte dos efeitos, aqui na parte inferior do meu painel de layers, e clico aqui em Black e White. Cliquei em Black e White, a minha imagem vai ficar preto e branco automaticamente, e agora eu vou transformar essa layer Background em um objeto inteligente. Então eu clico aqui em cima, botão direito, Convert to Smart Object. Vou clicar aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur, e vou deixar o Blur em 4 pixels. Isso para que na hora que eu aplicar o efeito de Displace, ele tenha uma distorção um pouco melhor. Salvo. Então vou apertar Ctrl S, eu posso clicar aqui em File, Save ou Save As, e vou dar o nome desse arquivo de Displacement, e ele tem que estar no formato PSD. Então já tenho aqui, já está com o nome, o tipo também está em Photoshop, cliquei em salvar, posso fechar esse meu documento, apertando aqui no X ou pressionando o atalho Ctrl W, e agora eu volto para a edição da minha imagem original, onde nós vamos fazer a pintura facial. Aqui a primeira coisa que eu preciso fazer é selecionar a parte do rosto que vai receber essa pintura. Existem várias formas de fazer essa seleção, mas eu vou optar em utilizar a Pen Tool. Então eu vou dar uma acelerada no vídeo para ele não ficar muito longo, enquanto eu faço a seleção, e assim que eu finalizar, eu volto a gravar. Finalizei a seleção com a Pen Tool, apertei o Ctrl Enter para criar a seleção, né? Porque na verdade eu tinha finalizado a marcação da onde eu queria que fosse selecionado. E agora com a seleção feita, eu vou pressionar o atalho Ctrl J para criar uma cópia somente daquilo que estava dentro da minha seleção. E agora com essa cópia criada, eu vou clicar aqui na parte de ajustes, né, na meia-lua, e clico novamente em Black e White. Ele vai deixar a minha imagem preta e branca, porém, eu só quero que o rosto, a parte onde vai receber a pintura, fique nessa coloração de preto e branco. Então, o que eu vou fazer aqui? Quando eu crio esse painel de ajuste, ele automaticamente vem com uma Layer Mask. Eu vou clicar nessa Layer Mask e com o atalho Ctrl I, eu vou inverter a seleção dela. Eu vou inverter as cores. Então, quando a minha Layer Mask ela está preta, é porque todo o conteúdo daquela layer ele vai estar invisível. Quando ela estiver totalmente branca, é porque o conteúdo fica totalmente visível. Se tivermos partes pretas e partes brancas na Layer Mask, aquilo que está preto fica invisível e o que está branco fica visível. E para tornar visível somente a parte do rosto, eu vou pegar essa layer que foi duplicada, onde eu só tenho a parte do rosto do modelo. Pressionando o Ctrl no teclado, eu vou passar o mouse em cima dessa layer até que apareça essa mãozinha com um quadrado tracejado. Clico sobre ela e o Photoshop vai criar uma seleção com base no conteúdo dessa layer. Clico agora aqui na Layer Mask e com o meu foreground na cor preta, então aqui ó, do lado, se o seu estiver com outra cor, né, às vezes ele vai estar com um cinza,
ele tem que estar preto, preto e branco. Então é só você apertar o D e ele volta para as cores originais. Com ele na cor preta, eu vou apertar o Delete agora e nós conseguimos perceber que apenas o rosto do meu modelo ficou preto e branco. E aqui nessa Layer Mask, eu vou adicionar um pequeno desfoque. Então eu clico aqui em cima dela, venho aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur e vou deixar aqui um desfoque de 10 pixels para ele ficar mais suave, porque como eu utilizei a Pen Tool, estava com uma seleção bem seca. E agora é onde nós começamos a aplicar o efeito de pintura. Mas antes de aplicar o efeito, nós temos que tirar a parte dos olhos. Então aqui ele também está branco, porque na seleção veio junto. E para tirar, para fazer essa parte aqui ficar invisível na minha Layer Mask, eu vou selecionar a Brush Tool, que é a ferramenta pincel. Então eu vou dar um zoom aqui e com a ferramenta Brush Tool eu vou passar em cima do olho do modelo. Caso você queira aumentar ou diminuir o seu pincel, é só você utilizar os colchetes. Um diminui e o outro aumenta o tamanho do brush. E aí eu tenho que estar com o meu foreground na cor preta. E agora que eu finalizei essa parte de remoção dos olhos para que a pintura não pegue neles, eu vou apertar o atalho Ctrl 0 para mostrar a minha imagem num tamanho bacana, que eu consiga visualizar todo o conteúdo dela. E agora eu vou clicar aqui no meu arquivo da bandeira, vou transformar essa layer da bandeira em um objeto inteligente, arrasto aqui para dentro da imagem do meu modelo e com o atalho Ctrl T eu vou ativar a opção de transformação livre. Eu vou trazer o mouse até essa ponta diagonal superior aqui da direita e assim que aparecer essas duas setas diagonais, eu clico com o Shift com Alt pressionado e arrasto para cima para poder aumentar o tamanho da minha bandeira. Aperto o Enter para tirar a ferramenta de transformação livre e vou diminuir a opacidade dessa bandeira só para conseguir visualizar melhor como que ela vai ficar. Com a layer da bandeira selecionada, eu clico aqui na layer Background e com a ferramenta Move Tool eu vou centralizar a imagem dessa bandeira. Isso porque eu vou utilizar o efeito de distorção Pinch. Só que ele, quando o efeito é aplicado, ele é aplicado com base no centro do meu arquivo original e não com base no centro da minha layer. Então, se eu já posicionar a imagem da bandeira aqui em cima no rosto do modelo, a hora que eu aplicar o efeito Pinch, ele vai dar um pouquinho de problema. Então é bacana eu deixar a imagem no centro do meu documento, aplicar o efeito e depois arrastar ele ali para cima, ok? Então vamos clicar aqui em Filter, Distort, Pinch. E aqui eu vou tirar o zoom, clicando aqui nesse menos, e nós conseguimos perceber que o efeito que ele dá quando eu trago para positivo é como se ele estivesse levando a imagem para trás, ele estivesse fazendo um efeito de perspectiva. Quando eu trago para uma numeração negativa, ele dá um efeito de esfera. E é esse efeito de esfera que eu quero, porque é com base nesse efeito que eu vou conseguir encontrar um ângulo bacana para o rosto do meu modelo. Então aqui eu posso deixar numa configuração que eu acredito ser razoável, que eu acredito ser a mais interessante. No meu caso eu vou utilizar menos 60. Vou clicar em OK e eu posso arrastar a bandeira aqui para cima. Só que nós conseguimos perceber que com o efeito, essa bandeira, o tamanho dela é expandido. Então o que eu vou fazer? Com o efeito Pinch ainda e sem mudar a posição da bandeira, eu vou novamente ativar a ferramenta de transformação livre com o Ctrl T e vou diminuir um pouco o tamanho dessa bandeira, dessa layer. Assim que eu diminuir o tamanho, como eu tenho um objeto inteligente, o efeito é redimensionado, ele é aplicado novamente com base no tamanho que está agora na minha layer e eu consigo posicionar ela aqui e ver se está num tamanho legal. Eu vou diminuir mais um pouco, agora já ficou bem mais interessante. Vou posicionar a bandeira aqui no local que eu acredito ser mais interessante com base na posição do rosto do modelo. E agora eu quero que apareça a imagem da bandeira apenas naquela parte que eu fiz a seleção do rosto. E para isso acontecer, eu tenho aqui a Layer Mask do Black White e eu vou fazer o seguinte. Com o Alt pressionado, eu clico nessa Layer Mask e arrasto ela aqui para a minha layer da bandeira. Então, assim que a Layer Mask é copiada,
eu perco a visibilidade de todo o restante da bandeira e tenho a visibilidade apenas naquela parte que foi feita a seleção, como eu expliquei no começo do vídeo. O que está preto some e o que está branco fica visível. Só que aqui o meu Blend Mode está normal, então se eu deixar a opacidade em 100%, vai ficar estranho. Eu tenho que mudar o Blend Mode da minha layer para que ela crie uma harmonia em relação às cores da foto do meu modelo. E a opção que mais se encaixou aqui dos testes que eu fiz foi o Overlay. Poderia utilizar o Overlay ou o Soft Light. Só que o Soft Light ele perde um pouco da parte de iluminação. O Overlay ele já fica com as cores mais destacadas. Então eu vou manter o Overlay e só vou diminuir a opacidade da minha layer da bandeira. Então eu vou deixar aqui em 75%. E agora eu vou aplicar o efeito de Displace com base naquele arquivo que nós criamos no começo do vídeo, que é o arquivo Displacement, ok? Então eu vou clicar aqui em Filter, Distort, Displace, e aqui nessas configurações horizontais e verticais, eu vou manter a numeração 5. E aqui em Displacement Map, eu vou deixar em Strict Fit. E aqui em Undefined, eu vou deixar em Repeat Adds Pixels. Então, clico em OK e eu vou escolher o arquivo que eu tinha salvo no começo. Apliquei o efeito e pode parecer que nada foi feito. Eu vou dar um Ctrl Z, ele estava assim, e quando eu aplico o efeito de Displace, ele ficou assim. Nesse zoom, nós não conseguimos notar muita diferença, só que eu vou dar um zoom maior aqui, e nós conseguimos perceber que a ondulação da bandeira, ela segue um pouco a ondulação do rosto. Então estava assim, estava bem reto, e agora ela já segue a ondulação do rosto. Então isso aqui dá uma diferença, é um detalhe que às vezes pode ser imperceptível, mas quando nós damos um zoom, nós conseguimos notar que realmente fica mais interessante. E agora eu já tenho o meu efeito aplicado, né? Eu já tenho o efeito de pintura digital aplicado, e o que eu poderia fazer aqui era fazer alguns ajustes em relação às cores da minha bandeira. E eu vou fazer utilizando o Selective Color, ou cor seletiva. Então, com a layer da bandeira selecionada, eu vou clicar aqui em Image, Ajustes, Selective Color, e vou trabalhar as cores da bandeira, que é o verde, o amarelo e o azul. Então é isso aí, chegamos ao fim do tutorial de hoje, e eu espero que você tenha gostado. E se gostou, não deixa de dar o seu like nesse vídeo, não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas criativos e criativas nos grupos do WhatsApp, do Facebook, enfim, e deixar também o seu comentário abaixo com sugestões de novos vídeos ou até mesmo um feedback em relação a este tutorial, ok? Então é isso aí, um forte abraço, fique com Deus e eu fui!